Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. 7 vezes por dia eu te louvo por teu julgamento justo. E perguntaram, quais são? Respondeu ele, não examinais cuidadosamente, sede precisos e encontrareis. Então, o 119, 164, que fala das letras hebraicas, olha, ele está aqui descrito, ele diz... Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Muito bem. Então, ó, aqui também dizemos, também no Salmo 164, 7 vezes por dia eu te louvo por teu julgamento justo. 7 vezes ao dia, Sheba, Bayon, 7 vezes no dia, ele busca o eterno. E aí é que a gente tem a palavra, ó, Tzadaketeira, que é o Tzad. Né? Dentro dessa construção, aqui o sinal maçorético ficou um pouco fora aqui do curso. Então, é C, aí o D, né? E Querra. Não tem um I, tá bom? É um E, é um Querra. E aí ele diz aqui que ele, né, buscava o eterno 7 vezes por dia. E ele vai explicar aqui o porquê que ele buscava 7 vezes por dia, né? E eles perguntaram o que é a letra de SAD. Logo depois a gente vê ali a construção, né? Eles perguntaram o que é a letra de SAD, e disseram que SAD é um Nun e um Yud. Seu companheiro é também um Nun e um Nun e Yud. É o que ele fala. E por isso que está escrito lá em Provérbio, o justo Sadik é a fundação do mundo. Então, veja, são, né, construções dentro da Torá. Ele pergunta, primeiro ele fala, olha, te louvarei 7 vezes por dia. A gente tem aqui no final, né, o tsad aqui, ó, o tzadik, e logo depois nós temos aqui exatamente em Provérbios 10, no 25, o que está escrito aqui? Vamos ver aqui. Cavor, né, aqui é um som bem fraco. Né? Então, cavor, sofá, veim, akirashi, vetsadik, iesod, sadik, iesod, olam. Então, veja, aqui ele está falando a palavra Yesod. E a palavra Yesod, ela é bem parecida com a palavra Yosef. Né? Yesod, Yosef. Então, depois a gente vai ver que só vai mudar a parte final. Olam, tá vendo? Ela é a fundação de quê? Do mundo. Então, vamos ver aqui. O que está se falando aqui? Ó? E essa Sefirá, sabe que essas Sefirotes, que é a construção do mundo. É exatamente por isso que está falando dessa questão. Por quê? Quando a gente tem a construção da Torá, quem é o tzadik na Torá? O tzadik é o Yosef. Por isso que fala que Yosef hat-tzadik. Por que ele era justo? Porque ele resistiu às tentações da mulher do Potifar. Por isso que ele era chamado de justo, mas a gente sabe que eu tenho alguns atributos dentro de Yosef, porque ele falava mal dos seus irmãos. E a gente viu já na nossa aula de hebraico, quem está perdendo a aula de hebraico está perdendo um monte de detalhes. Que a letra Nun, né, e a letra Samer, que vai representar a letra Nun, a gente tem duas letras Nun, uma letra Nun que ela fica exatamente
no início da palavra, e ela vai ser dessa forma aqui, um inclinado. E a gente tem uma letra que ela fica no final, né, no final das nossas palavras, e ela vai ser um nun comum, que é exatamente, né, uma representação do homem e da mulher. Então, a gente vai ver ali, ó, como está na letra de Sade, que é assim que funciona. Por isso, Yosef Hatzadik, né, ele representa não um homem, mas um planeta, tá vendo? E também um aspecto interior dentro de cada ser humano. Então, quer dizer que todo mundo tem uma sefirá, né? Yosef Hatzadik, sim. O que acontece, então? O Yosef Hatzadik, por que ele foi de Sadik? Um dos pontos que ele fez foi honrar a mulher do próximo. Veja, ele já estava lá numa situação bem delicada com a mulher já estava com, né, aquela esposa do Potifar, já estava com as roupas de José na mão. Ó, o negócio estava sério. Quando José olhou, ele viu, não é, o nome sagrado Yud Kei Vav Kei, ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou sair correndo daqui. Eu não vou entrar nessa furada. E ele saiu correndo. Por quê? A mulher do Potifar, ela estava vendo os filhos de José na mão dela. Ela sonhou e ela imaginou que esses filhos seriam dela, mas depois o Yosef vai casar com a filha dela e aí os netos vão estar lá no braço da esposa do Potifar. Veja, então o que acontece? O Nun ele é inclinado, os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos são formados de 620 letras, que é Keter, que é a palavra Keter, vai ter gematria 620, e esses 10 mandamentos, essas sefirot, elas têm que ser consertadas. Ela anda nas costas do tzadik, ó, e aí se torna o tzadik, está vendo a letra tzadik, que é a junção de uma letra Yud com a letra Nun final. O tzad final vai ser a mesma coisa, ó. Ele fica inclinado assim, ó, e aí ele recebe, a mulher também recebe os 10 mandamentos, né? E ela também vai ter que andar inclinada para ser, ó, o tzad final. É assim que funciona, tá vendo? É assim que funciona. Que coisa maravilhosa, então. Então, Yosef Hatzadik, né, a gente vê aqui dentro da nossa Constituição, que essa é a letra de Tzad. Então, o final, a letra de Tzad, que vai ser um pouquinho mais em pé. Né? Tzad, porque o Tzad final ele já é a alma consertada. E quando a gente fala também de homem e mulher, isso não tem nada a ver dentro da Torá. O mesmo esquema que é para um dentro da Torá é para o outro. Não tem essa coisa de diferença, não. Os dois têm que estudar a Torá, né? Os dois têm que construir a Torá juntos, e assim não é. E acontece até muitos casos aí que é a mulher que ensina a Torá para o marido. Né? Existem alguns casos assim, veja. Então, a construção aqui, o Yosef era de Sadik, porque ele viu o nome do Eterno, né, do seu pai, porque o seu pai ele se chamava Yaakov. Yaakov tem gematria 182. Né? Então, ele tem gematria 182. E aí, o que acontece? Shaddai tem... o nome Yosef, perdão, tem gematria 156. E 156 menos 182 dá o tetagrama. Por isso que ele viu o tetagrama. Então, ó, o nome Shaddai, que está aqui, né, ele viu o nome do Eterno, ele viu o Yud Kei Vav Kei, e ele não fez o erro. Qual foi o erro? O erro de se relacionar com a mulher do Potifar. O que é a mulher na linguagem da Torá? O desejo de receber crescimento. Por isso que ele ganhou o anel de comando do Egito. Quem é o faraó? O faraó é o ego. Então, quando você ganha o comando, o seu ego não manda mais em você, mas é você que controla o seu ego e bota ele a serviço da Kadosh Baruch Hu. Tá vendo? E aí você não vai cometer esse adultério. Esse adultério espiritual você não vai fazer. Né? Então, isso é o quê? Isso é a fundação do mundo. Quer dizer, se a minha alma, né, ela entende isso, eu entendo que eu tenho que trabalhar para o bem da presença divina, é como se fosse uma água límpida que está ali parada, né? Tá movimento, é sagrado,
E aí, quando a pessoa faz um erro, ele balança aquela água e ele cria buracos na divindade. Aí ele vai formar aquele anjo que a gente viu na outra aula, e esse anjo vai ter que ser alimentado por essa pessoa que ele criou, né? A pessoa criou o anjo vai castigar a pessoa. E aí o que acontece? Enquanto o castigo não passar, enquanto não passar o pecado, alguns pecados são para a vida toda, a pessoa, o anjo vai estar ali tendo força para acusar e machucar aquela pessoa, em todos os aspectos, tá? Então, não é que a Torá ela é um livro de segredos, não é que Deus é bom, que a gente não deve entender que Deus é um Deus justo e que a gente vai ter que passar pelo processo que tiver que passar. Alguns cabalistas, algumas pessoas passaram por um processo muito sério, mas também o tamanho do processo que ela passa é o processo que ela vai ter medo de pecar contra o Eterno. Deus nos livre. Né? E nem contra nenhuma força, porque tudo vem de Hashem. Muito bem, agora que a gente entendeu isso, vamos ver como que segue aqui o Sefer Bahir. Vamos ver aqui no item 62. Perguntaram qual o significado do respeito a respeito de Balaque e Balaão. Isso está no número 23, 14. E ele levou ao campo dos videntes. A gente não pode esquecer que lá em cima a gente falou que o justo busca o eterno 7 vezes por dia. Então, veja, aqui ele levou ele ao campo dos videntes. Né? Então, a gente tem uma construção aqui, ó, onde a gente tem em hebraico a construção do versículo que tem, vamos ver que legal, ó, a gente tem aqui, ó, 27 e 53. Né? 27, a gente sabe que as letras hebraicas, né? Quando tem as letras sofites. E 53 é a palavra gan, ou seja, um gimel e um nun final. Então, 50 mais 3, gan, que é de Gan Eden. Então, veja, aqui a construção é essa. Quando você inverte aqui, ó, você tem aqui 72, que é o nome Rohimá. Ou seja, não é Keter, que é 620, mas agora é Rohimá, que tem gematria 72, assim como existem o nome de 72 nomes, 72 anjos sagrados. E o 53 vai estar ligado a Biná, porque se você soma 5 mais 3 e conta daqui para cima, a contagem é daqui para cima, né? Nesse caso, você tem a oitava Sefirote, que é a Biná. Então, veja, a construção é essa. Então, esse versículo aqui, ele está falando sobre essas condições, né? Está falando sobre essa construção. Eles fazem um altar, eles vão nesses aspectos, né? E aí, né, eles continuam aqui. Ó, com isso, ele o levou para Sedesofim, no cume de Pigá, e ele construiu, olha, 7 altares, tá vendo? Aqui ele construiu exatamente o justo procura Deus 7 vezes por dia. E ele ofereceu um touro, ó, tá vendo? Ele ofereceu um touro, e ele ofereceu também um carneiro em cada altar. Então, se ele oferece um touro, ele ofereceu 7 touros, e ele ofereceu também 7 carneiros. Tá vendo? E aí ele teve que oferecer um total 14 animais. Ele teve que sacrificar. Aqui em Shirachirim, no 7.12, eu não sei a tradução, era para estar aqui, mas tá. Shirachirim deve estar aqui escrito aqui, vamos ver. Ele diz aqui, o que é o campo dos videntes? Balaque e Balaão levou o campo dos videntes. O que é o campo do vidente? Conforme está escrito em Cântico dos Cânticos, 7:12, vinde, meu bem-amado, vamos ao campo. E aí diz lá, não leia Sade, porque a gente marcou as palavras aqui para vocês verem. Ó. Não leia, ó, Sade, aqui em cima está escrito sede, e aqui embaixo está escrito Sade. Está vendo as letras Shin, Dalet Re, Shin, Dalet Re. Então, ó, é a mesma construção, só mudou as letras, os sinais maçoréticos, perdão. A gente sabe que cada um desses sinais maçoréticos representam
um nível de alma e também representa uma Sefirot. Vamos ver que legal é isso, então. Né? Então, ó, vamos ao campo, né? Não leia Sá de campo, mas leia sim da carruagem. Ah, então eu devo interpretar que isso está ligado lá em Vaikra 11, quando Deus fala dos animais, né? Está ligado em Vaikra 11, que ele fala assim, não coma, que são arraiar os animais vivos, que são animais espirituais, porque a Torá não está falando nada desse mundo, está falando em tudo que é relacionado ao mundo espiritual. Então, veja, eu não devo ler de forma nenhuma tá, de campo, mas se dá carruagem. O que é a carruagem, disse ele? É o coração do santo e abençoado. Olha, o coração do santo e abençoado. Seu coração, disse ao santo abençoado, vinde, meu bem-amado, para passear na carruagem e não permanecerá constantemente no lugar. Então, veja, quando a gente pega e lê o Zohar e entende o Zohar, logo Bilã e Balaque se tornam forças espirituais, né? E eles estavam indo nesses mundos. Veja, o justo, que está construído é que o justo busca Hashem 7 vezes ao dia. E aí a gente vê duas pessoas, Balaque e Balaão, buscando Hashem e fazendo 7 altares e fazendo sacrifícios. Só que, nesse caso, a gente tem que observar a construção do que está sendo falado aqui. Veja. Então, quer dizer, né, que a carruagem é o coração do santo abençoado. O seu coração disse ao santo abençoado, vinde é o meu amado, vamos passear na carruagem. Pois a carruagem são as 7 sacerdotes, né? E não permanecerá constantemente em seu único lugar. Não pode ficar parado. Olha que coisa incrível. E aí aqui continua. Vamos ver aqui a construção. Sefer Barri, né? E o que é o seu coração, disse ele? Se for assim, bem ou mal está do lado de fora, e vós estáis com ele. Né? O coração leve tem valor numérico de 32. E o coração leve, ele está ligado às duas letras que terminam e iniciam a Torá. Beit inicia e o Lamed de Israel termina. O que acontece com isso? Veja, o valor leve tem um valor numérico de 32. Esses são secretos. E com eles o mundo foi criado. Quer dizer que o mundo foi criado com 32 caminhos? Disse ele, né? Qual um rei estivesse num mais recôndito de várias câmaras, e o número de tais câmaras eram 32. E para cada uma havia um caminho. Deveria o rei, então, trazer todos para a sua câmara através desses caminhos. Concordareis que ele não deveria ele revelar suas joias, suas tapeçarias, seus segredos ocultos e escondidos? Concordareis, mais uma vez, que não deveria. O que faz o rei? Ele toca a filha, inclui todos os caminhos nela e em suas vestimentas. Aquele que deseja entrar, ele deve ali fitar. Ele a casou com o rei e também lhe deu ela como presente, por causa do seu amor por ela. Ele às vezes a chama de minha irmã. Né? Deixa eu só subir aqui para de minha irmã, pois são ambos no mesmo lugar. Às vezes ele chama de minha filha, pois é de fato sua filha. E às vezes ele chama de minha mãe. Então, existem momentos dentro da Torá onde essa força espiritual vai ser chamada desse nome, né? Dessas forças desses mundos superiores. Aqui tem os itens que são falados, né? Aqui está mandando ver o Rabino Beculone, na página 102, 103. Ramban sobre Gênesis, ver Shantov no Moreia de Rubim, 162, 93A, no Chamei Munim. E em seu comentário no Sanhedrin, sétimo princípio, Maimônides menciona o Shiukamá. Né? Então, são só referências da onde foi extraído esse texto. Além do mais, se não houver sabedoria, não haverá justiça. Se não tem Torá, que é chamada de sabedoria e provérbios, não poderá haver justiça.
Está, portanto, escrito em 1 Reis, no 5:26. E Deus deu sabedoria a Salomão, e ele então julgou o caso das duas mães e a criança corretamente. Então está, portanto, escrito em 1 Reis 3:28. E toda Israel ouviu o julgamento feito, não é? Aqui, ó. Além do mais, se houver sabedoria, não haverá justiça. Né? Se não houver sabedoria, não haverá justiça. Está, portanto, escrito em 1 Reis 5:26. E Deus deu a sabedoria a Salomão. Então ele julgou o caso das duas mães e a criança, corretamente. Está, portanto, escrito em 1 Reis 3:28. E toda Israel ouviu o julgamento feito pelo rei. E temeram o rei, pois viram que no julgamento a sabedoria de Deus estava nele. Aqui a gente tem, né, a referência de Daniel. Deus havia dado sabedoria a Salomão, exatamente como ele havia prometido. Né? E aí Salomão e Irã fizeram um tratado. Aqui tá lá. Depois ele se refere aqui à 1 Reis, né, que Israel, quando todo Israel ouviu a decisão que o rei havia proferido, eles ficaram com medo do rei, né, pois viram que ele possuía sabedoria divina para exercer a justiça dos espirituais. Então ele tinha a Rohimá de Elohim, né? E aí ele podia ter aqui a justiça. Veja a palavra, né, que se refere a essa sefirot. Vamos para o próximo item. No 65 diz o seguinte: e que a sabedoria que Deus concedeu a Salomão? Está escrito aqui. Salomão tem o nome de Deus. Né? Salomão tem o nome de Deus. Dissemos, portanto, que quando Salomão é mencionado nos Cânticos do Cântico, é um nome sagrado, exceto em uma instância. Quando está escrito em Cântico dos Cânticos, como vou mostrar aqui, olha que coisa séria, né? Cântico dos Cânticos 8:12. Somente ali não é o eterno. Todas as vezes que o nome Shilomon é falado no Cântico dos Cânticos, é o nome do Eterno, é o Eterno. Somente ali na concessão do Cântico 8:12. Isso quer dizer que toda vez que uma pessoa que não tem um entendimento da Torá pega e vai falar que o Shilomon era um adulto, era um feiticeiro, o Cântico dos Cânticos é um livro erótico, e toda aquela bobagem que a gente conhece. Essas pessoas, elas não têm noção do que elas estão fazendo, porque elas estão falando contra o próprio Eterno. E essas forças que eles dizem ser os seus deuses estão falando contra o próprio Eterno. E o que é isso? Isso é o ego. Exatamente isso. Porque eles querem construir, através daquilo que eles chamam das suas ideologias, aquilo que não está na Torá. É a pergunta que fica. O que nós faremos diante de uma situação dessa? Diante de uma situação onde os homens não conhecem a Torá, eles não conhecem a argumentação da Torá e fazem isso. Deus lhe disse: sendo teu nome como o nome da minha glória, eu não deixarei, né, que cases com a minha filha. Mas ela é casada. Digamos, ele me concedeu uma dádiva. Está, portanto, escrito em 1 Reis 5:26, e Deus deu sabedoria a Salomão. Então, veja aqui. Então, Deus deu sabedoria a Salomão. Aqui, todavia, está explicado, onde está explicado quando a Escritura declara, 1 Reis 3:28, pois viram que no julgamento a sabedoria de Deus estava nele. Quem estava nele? Rohimá. Observamos, portanto, que a sabedoria concedida por Deus era tal que ele podia fazer julgamento. Agora, preste atenção como é sério essa questão aqui que a gente vai trazer para vocês. Qual é o significado de fazer julgamento? Enquanto uma pessoa faz julgamento, a sabedoria de Deus está dentro dela. É isso que ajuda com que ela se aproxime, senão a afasta. E não somente isso, mas o castigo. O castigo está, portanto, escrito em Levítico 26:28. Eu vos castigarei também eu. Veja a construção que a gente está trazendo lá de cima. Olha,
sem sabedoria, não é? Lá em cima, sem sabedoria não há justiça. Ou seja, se você não estudar essa Torá, você não vai entender de justiça. Logo depois segue que você deve fazer um julgamento, né? E se você não fizer esse julgamento, logo Deus te castigará, porque você não conhece a sabedoria e você não sabe fazer julgamento. Agora a gente tem que entender o tipo de julgamento. Vamos tentar construir aqui, vamos ler abaixo aqui. E disse o Rabino Rahumai, qual é o significado do versículo de Levítico 26, 28? Eu vos castigarei, também eu. Quem castigará o Eterno e também ele. Ele julgará e também castigará. Ele julgará e ele castigará. Deus disse, eu vos castigarei. A congregação de Israel disse, não pense que buscarei misericórdia para ti, mas eu te castigarei. Não apenas emitirei um julgamento, mas também te castigarei. Olha, vamos fazendo a ligação. O pecado, ele forma um anjo que é formado por mim mesmo, um anjo que vai me atacar até que aquele pecado tenha passado. O pecado não é que eu vou acender uma vela no Shabat, ou que eu vou ter que fazer pela cabala. Nem existe esse negócio de fazer encerramento de Shabat, porque você encerra a luz do Shabat, como é que você vai levar a luz do Shabat para o resto da semana? Faz a vida lá, né? Então você não pode, é como se você pegasse a árvore sefirote e cortasse a luz. Então, olha, esse rito não existe não existe rito nenhum dentro da cabala, mas é uma coisa absurda a pessoa fazer isso, né? Então, veja, vamos continuar aqui. Ó, 67. No 67, diz o seguinte, a gente está construindo lá de cima, né? Toda uma questão. Ó, qual é o significado de Levíticos 26, 28? Eu vos castigarei, também eu, 7 vezes, está vendo? Por teus pecados. Disse, a congregação de Israel, eu vos castigarei também eu, e também aqueles a respeito do qual está escrito. No Salmo 119, 164. 7 vezes cada dia eu te louvarei. Então, existe primeiro. Eu te louvarei, eu te buscarei, não é? Eu tenho que aprender um julgamento, eu tenho que entender do que eu estou falando aqui, porque senão daqui a pouco a pessoa vai querer rezar 7 vezes por dia. Vamos ver, então. Juraram-se, eles responderam, também nós 7, mesmo que dentro de nós esteja aquele que se transpõe, aquele que supervisiona o bem e o merecimento. Nós também reverteremos e castigaremos, por quê? Por causa de vossos pecados. Então, sempre vai ser o seu pecado, não vai ser o pecado do outro. Mas se você se envolve com outro a ponto de você participar do pecado dele, aí já é uma outra questão. Então, juntaram-se a ele e responderam, mas se voltardes a mim, eu voltarei então a vós. E vós, então, portanto, está, portanto, escrito em Malaquias 3:7, voltai a mim, eu voltarei a vós. Então, veja, está escrito lá em Malaquias 3:7 que se nós voltarmos para o Eterno, está aqui, ó, Malaquias 3:7, se nós voltarmos para o Eterno voltaria para nós. E ele está citando, né, a sua parte final, mas diz aqui, ó, desde os dias dos seus antepassados, de toda a humanidade, vocês se desviou da minha lei. Veja, está no singular, como toda a alma do ser humano, das minhas leis, e não as observou. Volte para mim, e eu voltarei para você. Disse Hashem, né, dos exércitos. Então, veja, mas você pergunta como voltaremos. Então, aqui existe uma construção que todo mundo está em tomar lá em cima, e que a gente está numa situação difícil, e que o Eterno manda voltar para Yud-Kei, Vav-Kei de Sevaot. Esse nome Yud-Kei, Vav-Kei de Sevaot são 2 nomes que estão em Yod e Netzach. E aí ele diz que nós, né, devemos voltar para esse sistema, essas sefirotes, para entender o que está sendo falado aqui.
Muito bem. Vamos continuar a leitura aqui para a gente não atropelar o texto e a gente poder, então, ver aqui. Ó. As Escrituras dizem, né? As Escrituras dizem, trazei-vos de volta a mim, ao invés de dizer, eu voltarei a vós. Trazei-vos de volta a mim, ao invés de dizer, ao invés, dizem, perdão, eu voltarei a vós. Todos nós buscamos a misericórdia do rei, né? Então, veja, o que diz o rei? Diz Jeremias 3:22. Voltai, filhos rebeldes, e vos curarei de vossas rebeliões. Ele também diz, né, lá em Ezequiel 18:30, voltai e trazer de volta. Preste atenção no que está escrito aqui. Voltai, filhos rebeldes, que eu vos curarei de quê? Das vossas rebeliões. O que são rebeliões? É aquilo que está descrito aí em cima, que você não conhece essa Torá, e que muitas pessoas que dizem conhecer essa Torá te colocam em rebelião contra o próprio Deus, porque você vai atrás de Deus não para curar a sua rebelião, mas você vai a Deus buscando a solução do problema em si. Enquanto resolver o problema em si, não resolve o problema dentro da alma. Porque o problema que existe em si é o problema que foi gerado pela própria alma. Então, se eu desejo resolver o problema que está dentro da minha alma, eu tenho que acabar com a rebelião que está dentro da minha alma. Quando eu acabo com a rebelião que tem de mim, dentro de mim, achando que existe alguma coisa errada e que Deus não está me abençoando, etc., etc., e busco consertar essas questões dentro de mim, então eu estou entendendo o que é essa rebelião. Então, eu vou me voltar para o eterno, eu vou colocar o eterno acima de mim, foi o que Jeremias disse, né? Então, voltai da vossa rebelião. Muito bem. Essa construção que a gente está fazendo aqui, né, de Jeremias 3:22, ó, voltem, filhos rebeldes, e diz aqui, eu curarei as suas aflições, aqui estamos, né, ele diz aqui, viemos a ti, para você é o eterno, você é um, e é o nosso Deus. Então, ele declara aqui perante Hashem que eles voltaram, reconheceram os erros que eles tinham em relação ao Eterno e voltaram dizendo que ele é um só. Não adianta, não é, a pessoa imaginar que existe outra força ou outro caminho, senão reconhecer as suas rebeliões e voltar de todo o coração para o Eterno. Porque tudo que está acontecendo, né, o Eterno diz que é por causa dessa rebelião, ou seja, pela falta da Torá. Lá no Ezequiel, já no 18:30, como está escrito aqui, ó, diz o seguinte: rejeitei todas as transgressões pela qual você tem me ofendido, né? Rejeite, perdão, todas as transgressões pelas quais você tem ofendido e obtenha, ó, um novo coração. Então, você tem que obter, falou lá dos 32 caminhos, um novo coração e um novo espírito. Tá vendo? O que é um novo espírito? Um novo Urua, que é chamado ali, que está no meio ali das 6 sefirotes. Ó, e aqui diz muito claramente, para que você não morra. Tá vendo? Para que você não morra. Essa é a questão muito pesada aqui dentro desse texto. Ó casa de Israel. Então, para que você não morra nesse mundo, e não morra no mundo futuro, construa essa Torá, para que Deus, né, rejeite as transgressões que nós cometemos por causa de quê? Por causa das nossas rebeliões, por causa daquilo que nós construímos e antagonicamente, né, as questões verdadeiras da Torá. E aí continua. Qual é o significado do versículo? Voltar e trazer de volta. Voltar e pedir aqueles 7, quem são os 7? Os 7 graus superiores que tem dentro de mim, as 7 sefirotes, para que volte convosco. Ou seja, minhas sefirotes, elas têm que ser consertadas e eu tenho que analisar cada uma dessas sefirotes e ver qual é que estão em rebelião. Então, as escrituras dizem, e trazer de volta aqueles a respeito dos quais está escrito 7 vezes
por teu pecado. Isso significa que a questão a ser tratada aqui em mim, ela não é só aqui. Essa figura aqui fica me perturbando, tá vendo? Ó, essa figura é mais uma. Vocês nunca vão ver um Moré fazer isso, mas eu sou diferente. Então, ele chora porque ele quer colo. Então, vamos lá. Então, a rebelião, ela é feita em cima disso. Então, e diz outra coisa aqui. Eu estava estudando, isso não faz parte do estudo, diz aqui Ezequiel 3,18. Se eu disser a um iníquo, você morrerá, e você não der nenhum aviso, você não falar para adverti-lo do seu mal proceder, a fim de salvar a sua vida, então esse iníquo morrerá por sua própria iniquidade, enquanto de você exigirei uma prestação de contas pelo sangue dele. Então, ó, se eu disser um iníquo, ele não vai falar você. A revelação não é você, a relação é ao iníquo. Se ele falar ao iníquo, e esse iníquo ele for até você e perguntar da Torá, da Cabalá, e você não falar para ele disso, tá vendo? Então o iníquo morrerá por sua própria iniquidade, enquanto de você, eu exigirei a conta pelo sangue dele. Por isso que tem que se estudar a Torá profundamente para ensinar a Torá à pessoa que deseja receber essa Torá e que ela possa ser curada se for da vontade de Hashem. Os discípulos perguntaram ao Rabino Rahumai qual é o significado do Abacuque 3:1. Uma oração de Abacuque, o profeta para erros. Uma oração, né, deveria ser chamada de louvor, pois fala da grandeza de Deus. Então, vamos ver aqui como está construído aqui essa oração de Abacuque. Como eu falei para vocês, a gente tinha visto lá atrás, né, a palavra Shiganot, só que lá estava Shigayon, né, estava no singular. Então, veja. Aqui, né, uma oração do profeta Habacuque num modo de Shigayon. Veja, como que um profeta, como a gente vai ver ali agora, ele reza uma reza de erro. Então, ó, Tefilá, que vai ter aquela mesma gematria, 515, né, que a gente vê lá no Moshe, que o Moshe rezou 515 vezes, o nome dele, né, o Lamed, depois Abacuque, e Hanavia, que ele era um profeta. Aqui a gente tem Ain Lamed e Shiganot. Então, esse Shiganot, ele vai ser realmente descrito aqui com uma explicação que nossos sábios vão dar, né? Porque uma oração que deveria ser chamada de louvor, o Terrilim, é um louvor de erro, né? E se era para falar da grandeza de Deus, como que pode... Só voltar aqui. Mas quem quer que retire seu coração dos assuntos mundanos, preste atenção, quem quer que tire o seu coração dos assuntos mundanos e se dedique aos mistérios da carruagem, é aceito diante de Deus como se orasse, preste atenção, o dia todo. Vamos repetir aqui para vocês que isso é o Sefer Barri, isso é algo que é espreito. Mas quem quer que retire o seu coração dos assuntos mundanos e se dedique aos mistérios de quem? Da carruagem, da árvore sefirótica, de descobrir tudo isso dentro da Torá, é aceito diante de Deus como se orasse o dia todo. E é por isso chamado de oração, do qual o significado de para erros, conforme está escrito a respeito da sabedoria, em Provérbios 5:19. Com este amor sempre errarás. É lógico que se era uma reza pelo erro. E se com esse amor sempre errarás, o que está falando ali é exatamente que somente o estudo profundo dessa Torá, né? Aqui é a tradução de Mishilei, que é Provérbios 5:19, uma corça amorosa, uma graciosa cabra montesa, deixe que os seios dela satisfaçam o tempo todo, seja
apaixonado pelo amor desse estudo, pelo amor da Shekhinah para sempre. Ou seja, a construção aqui que diz é que muitas vezes as pessoas perdem tanto tempo, né, com as rezas, mas não estudam a Torá. Então, elas não estudam a Torá, não têm a compreensão. Veja, então, ela não vai conseguir chegar aqui. Ó, a palavra Ravim, né, amor, e mais aqui no final a palavra Ravá, ela não vai conseguir chegar nesse estágio. E ela não, a palavra aqui no final, ó, é Tamid, tá vendo? Que é um estudante. A tradução é horrível, né? Então, é um estudante, uma pessoa que estuda. Ao invés dela ficar o dia todo rezando, ela vai, então, estudar essa Torá. E ela estuda rezando. Porque cada grau que você estuda, cada grau que você coloca da Torá, é uma reza. Quando chegar lá do outro lado, todo essa construção que você fez de estudos vai ser apresentado no Tribunal Celeste. E aí vai chegar lá e vai mostrar como que você estudou essa Torá e quanto você se empenhou e o quanto você fez o melhor para que ela fosse apresentada. Por isso que todos nós temos que ser sofer, né? Um sofer é alguém que escreve a Torá. Então você deve pegar cada letra, né, e desenhá-la da forma mais adequada, o melhor que você pode fazer. Veja, essa construção é para que você salve a sua alma. Então, veja, ele está falando dos mistérios, né, que está descrito em Abacuque, dessa carruagem, ouvir a tua fama e temi. A construção começou com 2 feiticeiros dentro da Torá. O que são feiticeiros? São pessoas que lidam com a Torá com desejo de receber crescimento. Por exemplo, Deus, eu estou te servindo, então agora eu preciso. Deus, mas aí eu estou doente, agora não. Eu te sirvo porque eu te amo. Eu te sirvo porque eu amo o meu próximo. Eu te sirvo porque você é o maior tesouro. E é mesmo. Qual o maior tesouro que a gente pode ter que a Shem que cria todas as realidades? E um Deus que não é falso, um Deus que não é mentiroso, que lida com as pessoas fazendo promessas que ele não vai cumprir. Por exemplo, se você estiver errado, Deus nunca vai te dar o bem. Mas se você desejar acertar, ele estará do lado da justiça com você para te ajudar. E isso é a percepção de que ele é justo. E ele não favorece ninguém. É isso que é bonito. Ele não favorece. Imagine se no nosso mundo as pessoas não fossem favorecidas, né? Todo mundo fosse tratado igual, e Deus trata todo mundo igual. Veja, e no Abacuque 3:2 vai estar escrito exatamente isso. Vamos ver aqui o versículo, né, como está escrito aqui. Ó. Vai ter a palavra Shema, né, várias vezes, ó, Shema, e aqui, deixa eu ver, mais na frente vai ter Shema também, que você deve entender, né? Deixa eu estou vendo. Shema aqui. E Shema aqui, ó. 2 vezes. Tá vendo? Ouça, Adonai, ele ouça de novo, preste atenção. Um eterno é ele é Errad, né? Eu aprendi sobre o seu nome e estou maravilhoso. O eterno é um. E porque suas ações renove os neste anos. Tome os conhecidos nestes anos. Embora zangado, e você está irado, você se lembre da compaixão. Ou seja, mesmo que eu seja errado, mesmo que eu esteja em recepção, né, eu esteja em rebelião, eu não entendo essa Torá, e aí, mesmo assim, tenha misericórdia de mim. É o que está em Abacuque. Né? E fala também que eles ouviram a fama do Eterno e temeram. Qual é o significado de ouvir a sua fama e temer? Ó Deus, faz viver a tua obra no meio dos anos. A gente estava lá em cima com a construção de dias, depois agora a gente já está em anos. E não tem diferença nenhuma, porque um dia é como a noite que passou, né? 1000 anos para Deus é como o dia que passou, a noite passou, o dia de ontem, a noite passou. Então, veja, isso aqui não tem. A questão temporal dentro da Torá, não, nesse caso,
desses casos, dessas construções, não tem nada a ver. O que acontece são as festas que têm um ponto ancorado onde os planetas eles entram numa incidência, mas os planetas em si eles dependem também do eterno. Então, os planetas fazem diferença, que são criação do eterno, são respeitados, mas nós não servimos os planetas, nós servimos o eterno. Somente ele. Eu só oro para o eterno. Se a Lua quiser lutar contra mim, Deus pode fazer como ele fez no caso de Yehoshua, que ele parou o Sol, né, no meio do céu, e aí ele pode fazer qualquer coisa, porque tudo está sob o controle dele. Muito bem. Então, eu ouvi a tua fome e temi, ó Deus, faz viver a tua obra no meio dos anos, porque diz o versículo, temi depois de ouvir a tua fama. Ou seja, depois que eu comecei a estudar a tua Torá, eu temi. E não depois do meio dos anos. Né? E não depois do meio dos anos. Mas foi a tua fama que temi. Então, ele temeu porque ele viu a descrição de Deus nessa Torá. Né? Porque diz o versículo, temi depois ouvi a tua fama. E não depois no meio dos anos. Mas foi a tua fama que temi. O que é a tua fama? É o lugar onde escutam os relatos, porque diz o versículo, ouvi chamar e não compreendi. A palavra ouvir tem conotação de compreensão, conforme a gente vai ver em Devarim 38, 49. Uma nação onde a linguagem não se ouve. Vamos só ver aqui para a gente não terminar esse estudo sem essa questão. Então, ó, Adonai trará contra ti uma nação de longe, das extremidades da terra, que se lança como águia, nação cuja língua não entenderás. E vocês querem saber de uma coisa? Quando eu fiz a descodificação da Segunda Guerra Mundial, e que falou disso, e que está dentro das questões gemátricas, né, dos saltos dessa Torá, né, exatamente vai cair esse termo aqui. Ó. Vamos ver aqui. Aqui o termo tem o termo goi. Mais uma vez aqui eu tenho o termo goi. Goi é muito mal entendido dentro da Torá. Goi é o desejo de receber para si mesmo, o desejo de tudo. E o que acontece? Que nós, os seres humanos, né, não ouvimos isso, não ouvimos que não era para ter esse desejo de receber para nós mesmos, porque aqui também a gente tem um xamã, tá vendo? A gente não ouviu. E aí ele trará uma nação cuja língua não entenderás. Ou seja, as nações são essas guerras, são esses erros que aconteceram, que foram curtos circuitos na própria humanidade. Né? E aí depois a gente vai continuar a entender por que eu temi, porque o celular vai descarregar agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, até às 15 horas, quando nós iremos voltar com a outra parte dessa aula.